Flamengo pode aplicar chapéu no Cruzeiro e fechar a contratação do zagueiro Vitão do Internacional. Marlon Freitas está de saída do Botafogo e será anunciado muito em breve como novo reforço do Palmeiras. Roger Ibanez recebe sondagem do Palmeiras para a próxima temporada. Vamos falar também do Atlético Mineiro, que tenta a chegada do volante Fred para o ano que vem. Cruzeiro tem interesse no lateral esquerdo Matias Vinha, que é visto como negociável pelo Flamengo. Fluminense faz contatos pelo atacante Everton Cebolinha e acerta a contratação de Guilherme Arana e muito mais. Muito prazer, eu sou Esteves e começa agora mais uma edição do Mercado da Bola. Tem muita notícia no vídeo de hoje, então já deixa o seu like que apoia e incentiva muito o meu trabalho. E se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Sem mais delongas então, bora logo pro vídeo de hoje. E vamos começar pelas transferências confirmadas. O Vitória anunciou na manhã desta sexta-feira a contratação do volante Kaique Gonçalves, que estava no Juventude. O jogador de 30 anos assinou por 2 anos e os valores da operação não foram revelados até o momento. O Remo anunciou a contratação do volante Zé Ricardo, de 26 anos. O jogador chega sem custos após seu contrato com o Shonan Bellmare do Japão chegar ao fim. O tempo do contrato com o Remo não foi revelado até o momento. Ex-Flamengo, o goleiro César, de 33 anos, foi anunciado pelo Deportes Concepción do Chile. Nas últimas 3 temporadas, o jogador estava no Boa Vista de Portugal. O jovem volante Luiz Otávio, de apenas 18 anos, foi vendido pelo Internacional ao Orlando City da MLS. O jogador assinou com o time dos Estados Unidos por 3 temporadas e custou cerca de 3 milhões de euros, mais um valor em bonificações. Já vimos então as transferências confirmadas, agora é hora de falar de negociações e especulações do mercado. E vamos começar falando do Remo, que negocia a contratação do atacante Daverson, que pertence ao Fortaleza, mas deve deixar o time após o rebaixamento. Segundo apurado pela agência RT Sport, as conversas giram pelo empréstimo de uma temporada, onde no contrato pode haver também uma opção de compra vinculada. Por sua vez, Daverson já teria topado a transferência e o Remo aceita pagar apenas a metade do seu salário e espera então o sinal do Fortaleza, que topa pagar o restante dos vencimentos. Por outro lado, um outro jogador está próximo de reforçar o ataque do Remo, que é o atacante Carlinhos, que deve ser emprestado junto ao Flamengo até o fim do ano que vem, que é quando acaba também o seu contrato com o time carioca. Nesta temporada ele já estava emprestado ao Vitória. A informação é do jornalista Vene Casagrande. Segundo apurado pela ESPN, o Vasco da Gama mira a contratação do atacante Breno Lopes, de 29 anos, que pertence ao Fortaleza. Por sua vez, o Cruz Maltino já fez uma sondagem e o Leão do PC sinalizou que tem interesse de negociar o jogador e avalia propostas. Com o rebaixamento do Fortaleza, a sua saída para o ano que vem é vista como certa, apesar de ter contrato ainda até o fim de 2028. O Grêmio realizou nos últimos dias uma consulta pelo atacante Gustavo Nunes, que pertence ao Brentford. Por lá, o jogador não vem tendo muito espaço. Segundo informações reveladas pelo jornalista Calhau Dornelles, o tricolor tem a intenção de repatriar o jogador inicialmente por empréstimo, modelo de negócio que não agrada ao time inglês. Por lá, o jovem de apenas 20 anos tem contrato ainda até o meio de 2030. Segundo informações do jornalista Juliano Machado, o meio-atacante Leonardo Bittencourt, de 32 anos, teria sido indicado pelo técnico Paulo Pesolano à diretoria do Internacional. Além disso, o rival Grêmio seria um outro interessado, também por indicação do técnico Luiz Castro. Por sua vez, o jogador tem contrato com o Werder Bremen da Alemanha somente até o meio do ano que vem, mas uma rescisão antecipada do seu contrato não está descartada. Já o salário do jogador é viável e está na realidade dos dois clubes. Outro alvo do Inter no mercado é o zagueiro Doria, que seria justamente um possível substituto a Vitão. O jogador está atualmente no Atlas do México, cujo contrato acaba no meio de 2027, porém ele vem estudando uma rescisão de contrato onde abre mão dos vencimentos justamente com o interesse de voltar ao Brasil. O nome então agrada a direção do Colorado e o fato de chegar sem custos de transferência agrada ainda mais. A informação é do site Globo Esporte. Mais uma notícia ligada ao Internacional é que o time demonstrou interesse na contratação do lateral esquerdo Iago Bordusch, e com isso o time gaúcho entrou em contato com o Bahia para tentar a contratação e avaliar meios de negócio. Segundo novamente o site Globo Esporte, o tricolor baiano propôs incluir o lateral direito Bruno Gomes na negociação, o que não agradou ao Colorado, que não pretende se desfazer do jogador. Por sua vez, o Inter já recusou ofertas do Atlético Paranaense por Bruno Gomes, já que é visto como jogador importante para o ano que vem. E segundo o jornalista turco Ekrim Konur, o zagueiro Rodrigo Becão, de 29 anos, despertou o interesse de Bahia e Fluminense para a próxima temporada. Ambos os clubes avaliam sua contratação após ele perder espaço no Fenerbahçe da Turquia. Por lá, o jogador tem contrato ainda até o meio de 2028 e o time turco não libera o jogador sem custos, apenas se chegar uma oferta vantajosa. Além das equipes aqui do Brasil, ele interessa também equipes da Itália, como Hellas Verona, o Cremonese e ainda o Torino. E segundo o jornalista Júlio Miguel Neto,
Cruzeiro tem interesse na contratação do lateral esquerdo Matias Vinha, que está atualmente no Flamengo. O jogador de 28 anos seria um pedido do técnico Tite, onde o time de BH pode aproveitar a situação do uruguaio no time carioca e contratá-lo então na próxima janela. Neste momento, Vinha está fora dos planos do técnico Felipe Luiz e deve então ser negociado se chegar uma boa proposta. Ainda segundo as informações, o Cruzeiro pretende nos próximos dias fazer uma sondagem para entender as condições e a possibilidade de negócio. O Atlético Mineiro quer contar com o volante Fred do Fenerbahçe da Turquia na próxima temporada. Por sua vez, o volante está disposto a voltar ao Brasil e aceita ouvir proposta do clube mineiro, algo que deve ser apresentado nos próximos dias. A informação foi antecipada pelo canal do Frossart e confirmada pelo site Globo Esporte. Agora, o alto salário e o tempo do contrato do jogador, que vai até o fim de 2027, pode ser um grande empecilho para o Galo. Mas então o nome agrada a direção do time de BH, que sonha em contratá-lo no ano que vem e deve então formalizar uma proposta em breve. Especulado recentemente em outras equipes aqui do Brasil, Fred tem como prioridade um retorno ao time de BH. Já o Botafogo fez uma sondagem pelo lateral esquerdo Rubens, ex-Atlético Mineiro e que está atualmente no Dinamo de Moscou. Segundo publicação do site Globo Esporte, as negociações estão em estágio inicial, mas o jogador já deu sinal verde para voltar ao Brasil e sinalizou então que quer ouvir a proposta do time carioca. Aos 24 anos, o lateral foi vendido recentemente ao time russo por cerca de 12 milhões de euros e tem contrato ainda por lá até o meio de 2030. Já o Fluminense avançou nas tratativas pela contratação do lateral esquerdo Guilherme Arana, que chega do Atlético Mineiro. O tricolor já apresentou uma proposta formal pelo lateral esquerdo e o clube de BH respondeu com uma contraproposta relacionada às condições de pagamento. O cenário é positivo e os clubes definem então os últimos detalhes da negociação, mas a chegada de Renan Lodge no time de BH facilitou muito a vinda do jogador para o time carioca. A informação é novamente do site Globo Esporte. E ainda segundo a mesma fonte, o time carioca trabalha também na contratação do atacante Everton Cebolinha, que pertence ao rival Flamengo. Por sua vez, o tricolor já fez contatos com a staff do jogador para buscar mais informações, até mesmo para saber se o jogador de 29 anos pretende continuar no Flamengo no ano que vem. Caso tope uma saída, o Fluminense vai fazer uma proposta ao Flamengo. Alvo de outras equipes, como Cruzeiro e Grêmio, o jogador tem contrato com o Flamengo somente até o fim do ano que vem, e até o momento então, o seu futuro está totalmente em aberto. Por outro lado, o Flu mantém seu interesse no atacante Hulk, que pertence ao Atlético Mineiro. Segundo novamente o GE, o time carioca iniciou os movimentos para entender a possibilidade de negócio e sondou a situação junto ao Galo nos últimos dias. E a resposta inicial do time de BH foi que não existe o menor interesse de negociar o jogador de 39 anos, pelo menos não neste momento. Mas isso pode mudar nos próximos dias, onde a direção do time de BH pretende se encontrar com a staff do jogador para avaliar a continuidade para o ano que vem ou debater então uma possível saída. Mas por parte do atacante, não existe interesse de se juntar ao time carioca neste momento. Um dos destaques do São Paulo nesta temporada, o volante Marcos Antônio, está na mira do Flamengo, que prepara uma investida para a próxima temporada. Segundo apurado pelo jornalista Gabriel Reis, do Paparazzo Rubro-Negro, o time carioca tem interesse e avalia internamente valores de uma possível investida. O jogador de 25 anos chegaria com uma alternativa ao espanhol Saúl Ñíguez, que pode fazer em breve uma cirurgia e ficar um bom tempo afastado, e também com uma alternativa ao uruguaio Nico de la Cruz, que vem sofrendo com problemas físicos. Enfim, até o momento apenas um interesse e não foi iniciado nenhuma negociação por Marcos Antônio. Já segundo publicação do portal italiano Tutto Mercato, a Lazio da Itália recusou uma proposta de 22 milhões de euros pelo atacante Tati Castellanos, proposta que veio do Flamengo. Por sua vez, o time italiano sinalizou que pretende vender o jogador por algo na casa de 35 milhões de euros, e não tem pressa também para negociá-lo, já que o argentino interessa também equipes da Premier League, e de lá devem chegar as maiores ofertas. O Fla tem como grande prioridade reforçar o ataque no ano que vem, e Tati Castellanos era o grande alvo neste momento, mas com alta pedida, dificilmente o negócio deve avançar, já que o Fla não deve fazer uma oferta na casa de 35 milhões. E aí, qual outro nome seria interessante para reforçar o ataque do Flamengo? Bora deixar aqui nos comentários. E o Flamengo pode aplicar um chapéu no Cruzeiro e fechar a contratação do zagueiro Vitão do Internacional. Segundo publicação do site Globo Esporte, o Inter tinha uma venda encaminhada para o time de BH, mas recuou nas tratativas e deu sinal verde para a proposta do time carioca. Por sua vez, o Flamengo tem que agora se acertar com o zagueiro, que já tinha um acerto muito bem encaminhado na questão contratual junto ao time mineiro. A nova proposta do Flamengo totaliza 10 milhões de euros, onde inclui o valor da dívida de Thiago Maia, mais um bom pagamento à vista. Enfim, tá uma novela essa situação de Vitão, e parece que agora o Flamengo será o destino mais provável. E segundo o jornalista Diogo Dantas do jornal O Globo, o Flamengo recusou uma proposta de 20 milhões de euros pelo meia Jorge Carrascal. A investida veio do Olympique de Marseille da França, e seria quase o dobro do que o time carioca investiu no colombiano nesta temporada, cerca de 12 milhões
milhões e meio de euros. Aos 27 anos, Jorge Carrascal é visto como peça importante para a próxima temporada e tem contrato ainda com o time carioca até o meio de 2029. Em busca de um zagueiro para a próxima temporada, o Palmeiras ainda não desistiu da contratação de Nino, mesmo com o Zenit dificultando a saída do jogador para o início do ano que vem. E segundo apurado pela ESPN, Roger Ibanez recebeu uma sondagem do Palmeiras. Ex-fluminense, o jogador está atualmente no Al-Ahly da Arábia Saudita, cujo contrato acaba no meio de 2027. Apesar da sondagem, o negócio não deve evoluir, já que os valores pedidos desanimaram o time paulista e não deve avançar deste modo nas negociações, e não deve nem apresentar uma proposta. Além do alto salário, o defensor de 27 anos tem um valor de mercado na casa de 17 milhões de euros. Uma reunião entre John Testor e o volante Marlon Freitas na manhã desta sexta-feira selou a saída do jogador do Botafogo, que segundo o site Globo Esporte, vai defender o Palmeiras pelas próximas 3 temporadas. A negociação entre o jogador e o clube paulista avançou de forma acelerada e levou menos de 2 dias para ser concluída. Sendo assim, o negócio deve ser confirmado em breve, em uma negociação que gira em torno de 5 milhões de euros. E aí, o que você acha desta troca de Marlon Freitas, do Botafogo, indo agora para o Palmeiras? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E agora bora fazer um giro bem rápido por mais algumas notícias do mercado da bola. Segundo o jornalista Pedro Maranhão, o Coritiba tem um acerto encaminhado com o meia Gustavo, que estava nos Emirados Árabes Unidos. Segundo o canal 3 Pontos, o volante Luan foi oferecido ao Atlético Paranaense para a próxima temporada. O volante de 26 anos não está nos planos do São Paulo para o ano que vem e pode então buscar uma nova equipe. O Botafogo está de olho no jovem volante Wallace Davi de apenas 18 anos e fez contatos com a direção do Fluminense para avaliar e entender os valores de uma possível negociação, revelou o site Globo Esporte. O Fluminense encaminhou o empréstimo do jovem zagueiro Kaique Almeida de apenas 20 anos para o Mirassol. O negócio faz parte da operação pelo zagueiro James, que está indo para o time carioca, informou o site Globo Esporte. O Sporting de Portugal avançou nas negociações pelo jovem atacante Luiz Guilherme, que tem apenas 19 anos. As conversas com o West Ham estão bem avançadas e giram pela compra do jogador, foi o que revelou o jornalista Bruno Andrade. E o mercado da bola de hoje então fica por aqui. Eu espero que tenham gostado e principalmente tenham entendido. Não se esqueça de deixar o seu comentário falando sobre as notícias de hoje. Será um prazer responder a cada um de vocês. E claro, se você gostou, já deixa o seu like que apoia e incentiva muito o meu trabalho. Deste modo me motiva a todo dia trazer um vídeo novo aqui para vocês e atualizado com as últimas e principais notícias. Enfim, muito obrigado a presença de cada um de vocês. Eu quero desejar a todos um ótimo e abençoado final de semana e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço a todos!